ele afirmou que o salário do Thiago Galhardo no Goiás era de R$450 mil, onde Fortaleza pagava 150 e o Goiás outros 300. Afirmou também que o salário do goleiro Tadeu na casa de R$250 mil e que o David Braz ganhava 300 mil, né? O mais desproporcional foi o do David Braz, de fato não recebe tudo isso no Goiás. Segundo informações do Periquito Brisado, o Thiago Galhardo no Goiás ele recebe 280 mil, sendo pago 100% pela diretoria do Verdão, né? Esses 280 mil reais para o Galhardo. O Fortaleza não paga nenhuma quantia para o atleta, possivelmente ele teve uma redução salarial, já que o contrato dele anterior, em 2022-23 no Leão, previa assim um pagamento de 450 mil, beleza? Do goleiro Tadeu, o Periquito Brisado não confirmou os valores, mas pelo que eu pude apurar, ele teve uma renovação contratual, mas não ganha 250 mil também não, tá? Nem o David Braz recebe 300 mil, até porque era um jogador que estava em baixa, né? No Fluminense não vinha sendo, digamos, um titular, tá? Pelo que eu apurei, o Tadeu e o David Braz fica aí nesta faixa, tá? Entre 130 a 150 mil reais até uma faixa de 180, tá? Não passa de 200 mil não, nem o goleiro, nem o zagueiro, tá? Mas são sim salários altos para uma realidade de Série B do Brasileirão, onde o Goiás pode sim gastar. O único ponto de fato verdadeiro na entrevista e, digamos, mais verídica, né? Ele pode se equivocar nos valores, faz parte. Não estamos falando aqui de um valor dobrado ou algo nesse sentido, tá? Não acho que ele queira causar tumulto no Goiás, não. Mas o valor para metade do ano, o Hélio afirmou que era 10 milhões de reais. Ainda estou correndo atrás desses números, mas existe sim, tá? A diretoria do Goiás já destinou um valor para metade da temporada para fazer os investimentos necessários. Um clube organizado que pensa 24 horas no futebol tem que fazer isso mesmo, né? Com uma diretoria mais responsável, como é a do Lucas Andrino. Então o Goiás ele tem essa verba para metade do ano, só não consigo confirmar para vocês se são esses 10 milhões de reais, como acabou palpitando, né? O Hélio dos Anjos, não acho que ele queira justificar o resultado, mas de fato no Campeonato Brasileiro tem disso, tá? Assim como o Goiás, quando voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, terá uma folha menor, terá que se virar também contra os clubes que recebem mais. Esta é a lógica, né, do futebol brasileiro. Outro ponto também que o torcedor acaba se perguntando é o seguinte: mas se há 40, 50 dias atrás o Hélio disse que não trocaria o Paysandu por qualquer coisa, por que agora então está enaltecendo os valores pagos pela diretoria do Goiás? É de fato um ponto interessante. O ser humano ele é hipócrita mesmo, tá? Não o Hélio, não só eu, mas como você, todo mundo, tá? Faz parte. Um sistema até mesmo de defesa, né? Então quando convém, a gente acaba falando coisas que são mais agradáveis para nós mesmos, né? Faz parte. Acho que o Hélio colocou isso muito bem, tanto nessa entrevista, né, dando meio que uma explicação, e faz total sentido, né? Acho que não precisa ir lá e pontuar os valores de quanto recebe, mesmo você sendo o maior técnico da história do outro clube, né? Acho que não precisa fazer isso. Porém, quando disse também que não deixaria o Paysandu, também estava olhando para o seu lado, né, até mesmo para ganhar uma moral, né, a mais como torcedor. Faz parte do futebol, faz parte da vida, o ser humano é assim mesmo, tá? Acho que o que a gente tem que pontuar é que o Goiás não procurou o Hélio dos Anjos pela diretoria, não foi isso. Apenas, segundo informações do Periquito Brisado, um conselheiro do Goiás, que não pode contratar, não pode oferecer salário, não pode fazer nada disso, mas ele ligou, tá, para os representantes e também para o próprio técnico Hélio dos Anjos na ocasião. Mas o Lucas Andrino ou qualquer outro dirigente superior aí do Goiás, o Luciano Passeio, ou o Márcio, ou uma conversa, sei lá, do Márcio, sei lá, junto, não aconteceu isso, tá? Não teve nenhum tipo de contato oficial com o Goiás, apenas uma especulação que acabou inflamando, tá? E também entendo que, como falei, utilizou, né, da artimanha de se defender, tanto naquele caso, né, mas se agora vem enaltecer os méritos do Goiás, acho que não poderia ter chamado de qualquer coisa. Enfim, faz parte do futebol, a vida que segue. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ficou faltando a vitória, acho que um ponto, né? O Goiás não pode deixar cair em provocação, mas ao mesmo tempo entender o peso da responsabilidade, que onde você tem jogadores nessa faixa salarial para uma Série B, por isso que o torcedor ele tem sim que cobrar, tá? É um time que tem salário de jogadores onde nas duas últimas edições de primeira divisão o Goiás não teve. Então essa coisa de empatar todo o jogo tá bom, eu sei da dificuldade da Série B, mas o torcedor também tem que ser crítico, tá?
Em termos de segunda divisão no Brasileirão, o Goiás, com um elenco como esse, mesmo sendo montado à pressa, ele precisa